Olá pessoal, venho por este meio fazer gravação de um vídeo. Achei melhor gravar aqui em casa, tudo isso porque se gravasse em pleno momento de aula lá no laboratório, digo, se tornaria num vídeo muito tedioso e com aquele branco e que seria desgastante para quem fizesse o acompanhamento. Então, para ser mais objetivo, ou seja, para ser um vídeo mais objetivo, achei necessário fazer uma gravação fora do laboratório. Ele se- seria mais encurtado nesse caso. Ok, então, sem mais delongas, vamos aqui fazer a apresentação do, do nosso plano de aulas. Então, vamos por aqui. Ok, então, o nosso curso está composto por 4 módulos. Esse aqui abriu o bloco de notas. Assim está aqui. Esse módulo 1, onde vamos conhecer o Excel. Em seguida, vamos criar um projeto relacionado ao controle dos gastos mensais. E esse mesmo arquivo vai ser protegido. E é só para dizer que o curso vai, ou praticamente os projetos vão ser colocados num único arquivo do Excel. Nesse caso, vão ser em planilhas diferentes. Onde nesse primeiro módulo vamos fazer a criação das tabelas dos produtos. As dúvidas são retiradas lá no laboratório, é claro. Então, tal como podemos ver aqui, a estrutura completa de todos os módulos e as datas em que vão decorrer. Onde o primeiro módulo já foi cumprido no sábado mais recente e sucessivamente. Então, sem mais delongas, vamos aqui dar uma breve introdução ao Excel. Ok, e é só para dizer que aqui não vamos nos referir a uma versão específica, tudo isso porque tem sido uma grande barreira quando se dá um curso relacionado a uma versão mais específica do Excel. Há sempre aquela tendência do quando emigrar para uma outra versão, o utilizador passar por algumas dificuldades. Então, tal como no laboratório, propositalmente colocou-se versões diversificadas para podermos lidar com as ligeiras diferenças e aí todo mundo tomar conhecimento dessas mudanças. Ok, então, que o Excel é um software ou programa capaz de elaborar planilhas de cálculos com fórmulas complexas, bem como representar as informações inseridas através de gráficos, proporcionando assim uma visão mais ampla dos valores contidos na planilha. Ok, esse termo planilha vamos já ir mais a fundo para todo mundo saber o que é, na verdade, sobretudo quando abrimos o Excel, ali todo mundo vai poder se familiarizar esse termo. E a mesma ferramenta é utilizada nos dias atuais, pois é um aplicativo que pode ser utilizado por diferentes funcionários, independentemente do setor de trabalho, onde, por exemplo, um funcionário da área do estoque pode bem fazer uso dessa ferramenta para fazer o controle daquilo que entra e sai na empresa. E sem descartarmos as nossas casas, onde podemos fazer uso do Excel para ter o controle do orçamento doméstico, por exemplo, onde vai se fazer um projeto não tão significativo do orçamento doméstico da forma mais básica, com o objetivo principal de nos familiarizarmos ao Excel. Até chegamos a projetos mais bem estruturados e com tabelas assim mais profissionais. Ok, então este aqui. E em seguida temos aqui nosso arquivo do Word, onde tem alguns suportes dos primeiros passos que vamos aqui levar em ação, onde em primeiro lugar vamos criar a pasta. Aqui está direcionado para a versão do Windows, o sistema operacional Windows,
mas vou pôr algumas observações relacionadas para quem quiser utilizar um MacBook para também poder seguir ali as nossas aulas. Mas é só para dizer que dentro do Excel, ali já haverá essa sincronização entre sistemas operacionais. Então não haverá muitas diferenças em termos de uso, tanto para quem utilizar o MacBook como para quem utilizar o sistema operacional Windows. Ok, uma vez que a maioria dos operadores fazem o uso do sistema operacional Windows, então por isso é que aí o suporte foi diretamente apontado para Windows. Ok, mas quem usar o Mac não terá nenhum problema. Vamos dar o suporte necessário para as ligeiras diferenças ou detalhes em que precisarão de chamada de atenção, para que ninguém fique bloqueado. Ok, então aqui temos o primeiro passo. Nos diz que no processo, ou a introdução, poderia dizer assim, no processo de criação de pasta, a primeira coisa que se deve ter em consideração é abrir o Windows Explorer. E ali poderia surgir a questão de por que abrir o Windows Explorer quando eu posso logo criar a pasta, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou seja, na tela principal do sistema operacional. Estou mesmo a me referir a esse espaço aqui do Windows. Pode-se bem criar pasta, é claro. Ok, mas por que não vamos criar ali? Porque não é recomendável. Primeiro, é um espaço de fácil acesso, onde, por exemplo, uma criança, numa primeira oportunidade, pode bem excluir ali os arquivos sem querer, ou se calhar o próprio utilizador, numa distração, mexe no teclado e aí exclui um ficheiro tão importante. Então, uma vez que é de fácil acesso, então é muito essencial que se cria num local em que tenha alguns passos extra até chegar lá. E por outra, quando se trata do sistema operacional Windows, precisamos ter isso muito em consideração. Que quanto mais arquivos colocamos aí na área de trabalho do sistema operacional Windows, para reforçar, me refiro mesmo a esse espaço, mais lento o computador fica. E eu já testei isso alguma vez quando atendi um cliente. O que aconteceu? É que ele queria formatar o seu computador, mas só que mais tarde achou-se necessário fazer o backup de alguns vídeos que ele achava assim tão útil. Então, o que é que eu fiz? Eu tive que recolher aqueles vídeos e criar uma pasta no ambiente de trabalho com o objetivo de acumular lá todos aqueles arquivos, onde incluía sobretudo os vídeos. Mas só que quando eu selecionei os vídeos, ao arrastar os mesmos vídeos para aquela pasta, eu sem querer, pronto, colei para fora, ou arrastei para fora, digo, e em seguida aqueles montes de vídeos, já sabemos que os vídeos são pesados, se acumulam ali na área de trabalho e que mais tarde eu voltar a selecionar os mesmos vídeos para colar de forma correta naquela pasta, levou mais de 30 minutos a processar. E foi ali que eu detetei a sensibilidade que existe na área de trabalho do sistema operacional Windows. Ou seja, quanto mais arquivos vão tendo naquele espaço, mais lento o computador fica. Ou seja, de forma resumida, o excesso de arquivo que colocamos aí na área de trabalho do sistema operacional Windows baixa o desempenho do computador, sobretudo quando o seu processador for pouco potente. Então não é uma boa prática acumularmos montes de arquivos e pastas nessa área. Então ali surge a questão, onde eu posso guardar da forma mais correta? Ok, então essa é a causa de nós abrirmos em primeiro lugar o Windows Explorer. Por que disso? Porque depois de abrir o Windows Explorer, está a nos dizer aqui na observação, depois de aberto o Windows Explorer, ganha-se a chance de visualizar as 4 categorias das bibliotecas, que são documentos, imagens, músicas e vídeo, prontas para serem selecionadas. Ok. Onde
qual nos interessa? É a biblioteca de documentos. Uma vez que dentro da pasta vamos colocar o arquivo do Excel logo a seguir, então é bom que se vá à biblioteca de documentos, porque um arquivo do Excel, na verdade, pertence à categoria de documentos. E é só para partilhar aqui o truque, é que as ações a serem efetuadas no processo de criação de pasta estão aqui com os números aqui em cima elevados. A primeira ação, que é o Windows mais E, que é para abrir o Windows Explorer, esse é mesmo a inicial de Explorer. E a segunda ação, que é selecionar a biblioteca documentos. Depois de escolhida a biblioteca, nós já estaremos prontos para criar a pasta. Por isso é que aqui nos diz, agora sim, já se pode criar a pasta. Por que disso? Isso até inspira-se na lógica de construção de casa. Podemos encarar a pasta como uma casa. Eu estou a esclarecer muito sobre esse ponto, porque muita gente tende a confundir. Diz pasta ao que diria arquivo ou diz arquivo ao que diria pasta. Enquanto que as pastas são destinadas para armazenar os arquivos, ou seja, é tipo as gavetas do disco, que permite fazer o armazenamento de diversos arquivos. Um arquivo poderia ser aquele gerado pelo Word, pelo Excel, os arquivos PDF, por ali fora. Esses todos são armazenados dentro da pasta. Então, é isto aqui. Então, podemos encarar a pasta como uma casa. Então, esse processo que antecede a criação da pasta, no fundo ou no final das contas, equivale à procura de um espaço onde vai se criar a pasta. Ou seja, tal como não se pode construir uma casa sem antes ter um terreno, um espaço disponível. Né? Então, abre-se o Windows Explorer e escolhe-se o local, no caso, documento. Depois disso, já se pode criar a pasta. E existe uma combinação de teclas que nos permitem criar pasta, que é o Ctrl Shift N, independentemente da versão do sistema operacional. Graças a essas combinações de teclas, nós podemos criar sempre do mesmo jeito, Ctrl Shift N. E para quem é utilizador do macOS, então pode criar com Command, substituiu a tecla Ctrl por Command. O resto é a mesma coisa, que é Command Shift N. Ok, e é só para dizer sobre o teclado, é que a tecla Shift, há alguns que desconhecem, né? Mas podemos aqui passar as coordenadas. A tecla Shift normalmente fica aí no canto inferior esquerdo. No canto inferior esquerdo, a tecla que está lá é a tecla Ctrl. Em cima dela é que vem a tecla Shift. Para os que usam o sistema operacional Windows, essa tecla tem uma seta direcionada acima, uma seta grossa. Então aqui é tida como a tecla Shift. E até posso ver aqui no sistema operacional Windows para ver se nos abre o teclado virtual. E aí podemos ver bem como é que está. Ok, só que aqui está descrito Shift, mas é a segunda tecla. A tecla Ctrl fica aqui, nesse espaço onde está F11. E em cima que é a Shift, está mesmo situada nessa posição. É só ver ali no teclado, tem um aspecto de uma seta, um ícone, né? Podemos dizer assim, uma figura de uma seta grossa direcionada assim. E claro, ela aparece em dois sítios, mas podemos manter o foco na tecla Shift ali no lado esquerdo. Pronto, então, para começar já com a nossa prática, vamos entrar aqui no processo. Depois de criar a pasta, que é com Ctrl Shift N, sem fazer mais nada, podemos atribuir já um nome que é curso 2000-2024. Depois disso é só clicar em Enter no espaço vazio. Então vamos lá, começar já com a nossa prática. Ok, então,
Tal como nos diz aqui, primeiro abrimos o Windows Explorer. Então, Windows mais S. E temos aqui o Windows Explorer aberto. Ok, então o truque é o seguinte, de combinações de tecla. As primeiras teclas sempre são para serem pressionadas. E a última é para dar um toque. Posso repetir agora como é que se usam as combinações de tecla. Vou abrir de novo o teclado virtual. Está bem aqui. Vou reduzir um pouco. Então vamos voltar a fazer. O que se faz? Deixa aqui esticar mais um pouco. Pronto, já está. Estou a pressionar a tecla, botão do Windows. Então, como podemos ir mesmo aqui, clica em Windows, está aqui, é pressionado. Por isso que quando eu clico no Windows fica assim, azul, como se estivesse mesmo a pressionar. Pressionei para não largar, toca e em seguida clique em E. E aí surge a questão, quando é que eu devo largar as primeiras teclas? Devemos largar as primeiras teclas quando confirmamos que a ação foi realizada. A última dá um toque e as primeiras mantenha pressionada. Quando confirmares com os seus olhos que a ação foi realizada, o Windows Explorer abriu, podes largar. Isso é também válido para o processo de criação de pasta. São 3 teclas, tá? Como eu disse. As primeiras, estou falar no plural, o que significa que pode ser mais de uma, mas a última é sempre sozinha, é claro. As primeiras, no caso, quais são as primeiras? O Ctrl e Shift pressionado e um clique em N. Se que confirmares que a pasta foi criada, podes largar as 2 primeiras teclas. No caso, Ctrl e Shift. Estão ali pressionado e um clique em N e pronto. Quando vê que a pasta foi criada, pode largar de imediato. Ok, então vamos a isso. Ok, já temos aqui o Windows Explorer aberto. No caso, o gestor de ficheiro, para muitos é tido como um gestor de ficheiro, de arquivos e pastas, não? Ok, mas de forma profissional normalmente chamamos de Windows Explorer ou explorador do Windows. O Windows Explorer já está assim em inglês, não? Pronto. Então vou selecionar documento e em seguida vou criar a pasta. Essa pasta já existe, vou eliminar. Só para recomeçar tudo, vamos aqui deletar. Já deletei. Vamos recriar. Ok, uma vez que já se escolheu a biblioteca, que é documento, tá, como podemos ver aqui na barra de endereço, já podemos criar a pasta, tá, como diz, depois de escolher, efetuar a segunda ação, que é documento, diz-nos aqui que agora sim já se pode criar a pasta. Como? Ctrl, Shift, N. Então isso aqui, escolheu a biblioteca, documento, atenção, deixa eu só voltar. Vejam que aparecem 2 sítios, as bibliotecas, em alguns computadores. Não garantem todos, mas a maioria podem encontrar assim. Não é para clicar aqui no meio, porque aqui exige 2 cliques. Tens que abrir com 2 cliques. Enquanto que aqui à esquerda, na barra lateral esquerda, só com um simples clique, você já escolheu a biblioteca e automaticamente mostra todos os arquivos e pastas ali contigo. Então se acostumem a clicar aqui na barra lateral esquerda. Mas se não estiver a ver e preferir no meio, então dê 2 cliques mesmo ali no meio, porque com um clique não vai abrir. Pronto, então já temos aqui a biblioteca documentos aberta. Agora o que é que vamos fazer? Pressionar Ctrl e Shift. Vejam que está a ser pressionado. E depois um clique na tecla N de novo, né? Então, quando eu clico, vejam que a pasta está aqui criada. E atenção, muitos têm aquele costume de apagar. Não precisa apagar. Não precisamos apagar. Atenção. Depois de criado, já está pronto para podemos atribuir um nome. Qual é o nome? Curso-2024, né?
Vou ativar aqui o Caps Lock, como C maiúsculo, vamos lá, desativo, curso, depois traço, isso aqui aparecer por baixo, 2024. Pronto, esse é o nome da pasta. Depois só cliquei em Enter. Tal como podes clicar num espaço vazio, oficializamos Enter ali no suporte, mas podes clicar num sítio vazio para confirmar a atribuição do nome, tanto faz. Ok, e já foi criado. E o que é que temos a seguir? Agora vamos criar o arquivo do Excel até o fim. Vamos seguir os passo a passo. O que é que nos diz o primeiro passo? Abrir a pasta que criamos agora, curso-2024. Então vamos lá abrir. Depois de aberto, nos diz o quê? Clicar com o botão direito do rato no espaço vazio. Vamos então abrir. Posso clicar ali na pasta, ir em Enter. Permite abrir, eu dou 2 cliques. Também é uma alternativa. Ok, e o segundo passo nos diz que clicar com o botão direito do rato no espaço vazio. Depois vamos em Novo. Depois escolhemos a palavra-chave Excel. Atenção, nem todo estará assim, documento do Microsoft Excel. Mas sim procuramos a palavra-chave Excel, que estou aqui a sublinhar. Esse é o nosso foco. Então vamos lá, seguindo. Estou aqui, botão direito, vou em Novo e em seguida procuro a palavra-chave Excel. Agora vou esconder aqui o teclado. Novo e vamos em Excel, está aqui. E no seu ícone tem o X. Então vou clicar aqui e o arquivo foi criado. Mas antes de prosseguir, deixa dar uma chamada de atenção para muitos, porque é um erro que muita gente tem cometido. Como os arquivos têm extensões, só que aqui no meu computador está oculto, vou mantê-lo ativo para todo mundo ver. Deixa aqui ver onde está. Pronto, está aqui, vou mostrar as extensões. Ok, vejam que aqui tem a extensão de um arquivo. Normalmente quando criamos um novo arquivo, vou apagar esse, vou criar de novo, depois vamos em Excel. Vejam que o que nos mostra aqui, vou dar mesmo zoom para todo mundo ver melhor. Por que não é recomendável apagarmos depois da criação? Escrevemos de primeira. Porque o Windows já seleciona por nós a zona que deve ser modificada quando você quiser alterar o nome ou atribuir nome. E vejam que ficou de fora o ponto e o XLSX. O que isso significa? Que desde o ponto para a direita, isso não podemos mexer. Por quê? Se nós mexermos, o próprio Windows até vai nos alertar, dizendo que se nós eliminarmos a extensão, ou seja, o ponto e essas letras que vêm depois, o arquivo pode se tornar inutilizável. Então, por isso é que não é recomendável nós mexemos ali. O Windows já criou fronteira para nós que só podemos alterar o que está da esquerda, ou seja, que está à esquerda do ponto. Isso tudo podemos substituir. Mas depois, ou seja, do ponto para a direita, isso deve estar preservado. Então, isso é válido para sempre quando você estiver a utilizar um computador que aparece o ponto e a extensão. Isso chama-se extensão, o formato do arquivo. Tal como existem os arquivos PDF que vem ponto PDF. Essas letras que vêm depois do ponto nunca podem ser apagadas, senão tornam o arquivo inutilizável. Podemos observar agora que se eu renomear agora, ao clicar em Enter, ele mesmo vai nos alertar. Qualquer leitor vai tomar conta do recado. Só que muita gente intuitiva tende a clicar em sim sem ler o aviso. O que diz?
E se alterar uma extensão de nome de ficheiro, poderá não ser possível utilizar o ficheiro. E claro, depois de ler um aviso desse, sobretudo depois da vírgula, esse alerta é muito pesado. Poderá não ser possível utilizar o ficheiro. É claro, eu vou clicar em não. Então terei que fazer de forma correta. Então, correto é o quê? É só alterar o que estiver à esquerda do ponto. Atenção, isso é válido para quando a extensão tiver a aparecer o ponto e o que vem à sua direita. Quando não aparece, não há razões de nos preocuparmos. Então, esse é o aviso. Vamos lá pôr o nome Meus Projetos. Vejam que eu deixei preservado essa parte. Ponto .xlsx. Essa é a extensão de um arquivo do Excel. Se eu apagar, o arquivo vai ficar em branco e com isso se torna inutilizável. Então, nunca podemos eliminar essas letras que vêm depois do ponto. Pronto. Depois disso, eu clico fora. Ele não reclamou porque eu não eliminei, é claro. Pronto, então vamos ser breves. Deixa eu tirar o zoom. Agora vamos abrir o arquivo. Ok, agora é o momento de apresentarmos o Excel. Então vamos a isso. Aqui, fechar essas janelas, pronto. Ok, aqui estamos diante da área de trabalho do Excel. E antes de tudo, só para dizer que aqui o Excel está composto por essas sequências de retângulos. Deixa eu aumentar, em que a ferramenta azul no canto inferior esquerdo para redimensionar a área de trabalho do Excel. Ok, temos esses vários retângulos, que provavelmente alguém chamaria de quadrado, mas não tem nada a ver, porque os quadrados têm todos os lados iguais. Retângulo apenas dois lados iguais. Né? Pronto, então, temos aqui esses retângulos que chamamos de células. Esse é o termo técnico que nós utilizamos no Excel. Cada retângulo nós chamamos de célula. E o conjunto todo nós chamamos de planilha ou folha. Por isso é que veremos várias versões do Excel, alguns aqui descrito folhas e outros descrito planilha, ou até outros abreviado plano. E as versões mais antigas até chamavam de livros, mas atualmente esse termo já não aparece. O que vamos ver com frequência é folha ou planilha. Por isso é que podemos dizer de forma resumida que a área de trabalho do Excel está composto por conjuntos de células. E esse conjunto todo é que compõe o que podemos chamar de folha ou planilha de cálculo. Pronto, então é isso aqui. Por que disso? Porque ele foi feito com o principal objetivo de nos permitir a automatização de cálculo, com o objetivo ou de modo a descartar o uso de uma calculadora ou cálculos mentais. Até normalmente nós fazemos cálculos à parte, ou numa calculadora, ou cálculos mentais, para confirmar se o resultado em que o próprio Excel nos traz está correto, né? Porque haverão circunstâncias em que podem nos trazer resultados errados, né? Mas não significando que o Excel erre nos cálculos, mas sim porque o utilizador colocou provavelmente fórmulas de forma incorreta, porque ele foi feito à base da exatidão. Sempre quando nós colocamos bem as fórmulas, é claro, ele vai trazer os resultados esperados. Pronto, então é isso aqui. Tal como dissemos, cada célula tem seu endereço. Ou seja, melhor dizendo, cada retângulo nós chamamos de célula. E cada célula tem um endereço. E aí surge a questão, como identifico o endereço de uma célula? O endereço de uma célula é identificado por via da coluna e a linha em que a mesma célula se situa. Um exemplo, deixa aqui dar zoom. Um instante, pronto, estamos aqui.
Por exemplo, esta célula que eu selecionei está na coluna C e na linha 5. Pronto, vou aqui fazer o seguinte, na linha 5. Então, a interseção entre uma coluna e linha que compõe o seu endereço. No caso, esta célula tem um endereço C5, porque está na coluna C e na linha 5. E se eu marcar mais outro aleatório, podemos ver que foi marcada a coluna D e a linha 9. E automaticamente nós chamamos de D9. Tal como podemos ver aqui na barra de nome. Eu normalmente gosto de encarar de barra de endereço, né? Porque ele é mesmo onde mostra o endereço de uma célula. Então, é isto aqui, sempre olhar pela coluna, que é representada pelas letras, e a linha, que é representada pelos números em que esta célula se situa. Por exemplo, esta é 8, porque está na coluna E e na linha 8. Então, isso aqui. Isso já nos leva a esta lista aqui de endereço que fizemos durante a aula aqui ali no laboratório, onde eu tive que ditar um endereço e pôr a informação neste mesmo endereço. Tudo isso com o objetivo de fazer treinamento de identificação dos endereços e disso. Então, isso é que eu recomendo a todo e qualquer um que estiver a acompanhar este vídeo. O que é que vão fazer? Vão fazer esse exercício. Acho que vou disponibilizar também esse suporte para vocês seguirem. Vocês vão identificar um endereço, por exemplo, a célula A1, e em seguida pôr a informação correspondente, no caso, orçamento do mês. E vão no próximo endereço e põe a informação que vai estar nele sucessivamente. Então, vamos lá começar. Eu, pronto, acho que consegui memorizar isso. Não vou precisar olhar por aqui, vou apenas preencher. Ok, e numa primeira fase, sobretudo para quem é iniciante, pode lidar com algo meio desconfortável, que é o quê? Deixa eu só aqui ver algo. Pronto. Algo desconfortável, que é o quê? Que ao escrever, quando esse dado a informação é muito longa, tem a tendência de invadir as colunas ou células vizinhas. E vamos ver como lidar com isso. Então vamos lá. Orçamento doméstico. Pronto, já temos aqui preenchido. Tal como podem ver agora. A informação é tão longa e que invadiu células vizinhas ou colunas vizinhas. Isso já é desconfortável. Ok, mas antes de fazermos o ajuste, tem uma recomendação da sempre, depois de inserir um registro ou dado numa célula, devemos clicar em Enter, como se estivéssemos a dar parágrafo. Quando clicamos em Enter, é como se estivéssemos a dar aprovação àquele dado que foi inserido. Enquanto o cursor estiver a piscar numa das células, muitas ferramentas ficam desabilitadas. Então, sempre depois de inserir um registro, clicamos na tecla Enter para aprovar a inserção daquele mesmo dado. E nunca manter o cursor do rato a piscar numa das células quando estamos prestes a efetuar outros tipos de ações, né? Assim que terminamos de inserir o registro ou o dado, devemos clicar em Enter e ali o Excel estará disponível para nos permitir efetuar várias outras ações. Caso contrário, vai desabilitar muitas ferramentas. Pronto, então, uma vez que o orçamento doméstico é muito longo, é claro que merece um alargamento da coluna em que está situado. Nesse caso, a coluna A. E surge a questão, como eu faço o ajuste? Para fazer o ajuste, temos que ir aqui na fronteira entre a coluna A e B. Atenção na coluna. A quem entenderá tentar fazer ajuste aqui. Aqui é impossível, não dá. Tem que ser aqui em cima, aqui, nas letras.
Tal como se eu quisesse fazer o redimensionamento de uma linha, ou iria onde? Na fronteira entre os números, que são os que representam as linhas. Mas no caso, o que está aqui em jogo são as colunas. Então, como eu faço? Vou aqui na fronteira entre A e B. Vejam que quando eu estou fora da linha separadora, fica uma seta direcionada abaixo. Mas quando eu aponto ali na fronteira entre A e B, o cursor fica com esse aspecto. Um sinal mais com duas setas, uma direcionada à esquerda, outra à direita. Né? Então, com esse sinal preservado, o que é que fazemos? Vamos dar 2 cliques e pronto, está feito. Há quem poderia fazer o seguinte, vou dar Ctrl Z para desfazer, arrastar. Tem que arrastar não é ruim, mas agora vamos lá imaginar que a lista seja bem alargada. Vamos falar de uma lista nominal. Né? Qual é a desvantagem de arrastar? É que quando eu quiser fazer um ajuste, eu vou reajustar a coluna com base no registro mais longo que tiver a enxergar naquele instante. Que se calhar pode não ser, e se eu descer mais, encontrar um que é mais longo do que aquele que eu vi de primeira. E aí está em constantes de reajuste. Então, é sempre benéfico fazer esse redimensionamento com 2 cliques. O que acontece? Quando eu dou 2 cliques, o próprio Excel sozinho vai fazer um ajuste, o que eu gosto de chamar ajuste perfeito, baseado ao registro que realmente é o mais longo que tiver naquela coluna. Isso só é feito uma vez. Com exceção de se calhar você querer descrever mais outros elementos naquela coluna e com tendência de ser mais longo do que aquele do, do ajuste passado que você fizeste. Né? E aí vais ter que renovar e manter sempre os 2 cliques, porque desse jeito responsabilizaremos o próprio Excel a identificar o registro mais longo naquela coluna e aí se ajustar com base àquele. E com isso garantir a visibilidade de todas as informações que tiverem ali. Pronto, então vou dar 2 cliques e pronto. E também mais rápido assim. Em seguida vamos renda familiar. Já memorizei isso tudo. Depois vai a palavra mais bonita. E todo mundo pode murmurar, ou seja, alguém pode murmurar e todo mundo ouve. Vamos aqui ao 13º. E não lembro como coloco aqui. Estou com o teclado em inglês. Quando abro o Windows, me complica. Deixa eu fazer o seguinte. Vou copiar aqui. Eu já copiaria o salário, mas não faz mal. Salário. Depois vamos em outros. E por fim, total. Na célula A7. Agora vou em B2. Vou pôr os primeiros meses do ano. Fevereiro em C2. Em D2 vamos por março. Primeira letra. E aqui 1200. Em B4. Isso tudo está aqui. B4 onde está? Está aqui. 1200. Em B5. Novo 1200. Você vai seguir essa lista aí para preencher como treinamento. Depois aqui é 0. Depois 1200, que é o salário. Atenção, não pensem em Kwanza, senão vão se sentir magoados. Né? Pensem em euros, aí será melhor. Repito, não pensem em 1200 Kwanzas. 1200 euros. Isso vale muito. Por que estou a pôr números menores? Para facilitar em prever os resultados, né? Que o Excel vai trazer quando automatizamos os cálculos. Apenas isso. Mas não pense em Kwanza. Pronto. E já está feito. Agora, o que é que vem a seguir?
Vejam que deixamos essa zona toda aí livre. Né? Por que disso? Porque aqui é onde as regras mudam. E atenção, se você pensou que estava já a trabalhar propriamente, ou trabalhar já ou fazer algo ligado ao Excel, só para dizer que sinto muito. Ainda não fizemos nada que tenha a ver com Excel, porque isso que fizemos aqui dá bem para fazer no Word ou num outro aplicativo qualquer que permite trabalhar com tabela. Então ainda não fizemos nada que tenha a ver com Excel. Praticamente uma porçãozinha daquilo que tem a ver com Excel é o que vamos fazer agora aqui nessa linha dos totais. Ok, vamos começar lá das bases, do menos recomendável ao mais recomendável. Vai ter o que nem se recomendaria, não? Porque o que vou começar por inserir aqui não se recomenda e não terá cabimento, mas é essencial para nós evitarmos lá no futuro e não normalizarmos. Ok, aqui o Excel está à espera que nós o demos instruções para que traga o resultado. Então, aqui para darmos instruções ao Excel, é necessário recorrer a um sinal, que é o sinal que vem antes do resultado, que no caso é o sinal de igualdade. Quando eu coloco o sinal de igualdade, o Excel já fica à disposição, ele fica à espera de uma instrução. Ok, e aqui o que é bem lógico é fazer o quê? Seria por 1.200 mais 1.200. Estamos aqui na coluna de janeiro, é claro, somar esses valores, mais zero, né? Quando eu dou Enter, ele traz-nos o resultado. Tá certo, sim. Vou aqui mudar só a cor. Pronto, está assim, melhorou. Trouxe sim o resultado, tá certo. Mas só que precisamos lembrar de alguma coisa. O Excel é uma ferramenta que aprende com uma única instrução. Depois disso, ele padroniza e nos permite generalizar para outros elementos que esperam a fórmula já semelhante. Atenção que inserimos aqui, chamamos mesmo de fórmula ou funções. Né? Só que aqui eu não chamo a 100% de função, apenas uma ligeira fórmula, porque as funções estão já embutidas aí no Excel. Existem diversas. Né? É apenas uma simples fórmula que o utilizador vai criando de forma assim nativa, né? Ou puxando, ou seguindo um raciocínio lógico, podemos dizer assim. Ok, ele trouxe o resultado. Agora a pergunta que se coloca é, se eu alterar o zero para um outro valor, será que vai ter influência na mudança do resultado? Temos que ver isso, né? Vou pôr, por exemplo, aqui 13. Dou Enter. Não mudou. Por que que não mudou? Porque, atenção, nós colocamos valores constantes e sabemos que as constantes não mudam. As variáveis, sim. Por isso é que se chamam variáveis. Isso aqui é constante, não vai mudar. Porque o Excel já entendeu que para sempre vai ser a soma de 1.200 mais 1.200 mais zero e mais nada. Ele não está a enxergar as mudanças da célula. Então, por isso é que treinamos aqui as identificações de endereço de célula, que está bem aqui, que vocês vão seguir para preencher aqui a tabela. Seguir os endereços e colocar os seus devidos registros só para trabalhar aqui na mente. Pronto, então, vou testar a capacidade de identificação de endereços de célula, é muito essencial aqui no Excel. Pronto, então, aqui o que seria correto? Não inserir os valores. Aqui podemos encarar como variáveis os endereços de células. Ou seja, eu não posso inserir o valor, mas sim identificar um endereço de célula em que este valor está. No caso, 1.200, o primeiro está onde está na coluna B e na linha 4. Observem, quando eu pôr B4, ele marcou. Qualquer observador, é claro, se apontar no endereço errado, vai dar conta que não quero esse endereço, mas sim onde está situado o 1.200, que é na verdade B4. E o segundo 1.200 está onde? Em B5, estão na mesma coluna, só alternância de linha.
Em seguida, o que estava a zero está com o endereço B6. E vejam que ele faz um jogo de cores variados. Para quê? Para facilitar em identificar por cores, né? Pronto, então temos já aqui, substituímos as constantes, ou seja, os valores, né, pelas suas ou pelos seus endereços, né? Então é isso aqui, o truque é, olha o valor, põe um endereço. Olha o valor, põe um endereço. Olha o valor e põe o endereço. Observar sempre os valores que você quer resolver, ou seja, que queres incluir nos cálculos e identificar o que? Os seus endereços e nunca os valores. Por isso é que muitos utilizadores fazem o quê? Clicam aqui, mais, depois vai clicando aqui, mais, esse, dá enter, pronto. Mas não recomendo que você dê os cliques, recomendo que você ponha mesmo os endereços, porque faz muito bem. Vamos nos deparar em circunstâncias em que será muito útil identificar os endereços de celular, em que clicar não vai ajudar, não vai mostrar um endereço específico, vamos estar já em situações de gênero. Por isso é que é muito essencial nós próprios nos acostumamos a inserir manualmente e ali trabalharemos com mais propriedade. Sim, e agora, se eu mudar por de volta ao zero, ele já aprendeu. Sempre quando nós alteramos um valor qualquer numa dessas células, vão ter influência no resultado. Vou dar Ctrl Z para deixar. Ok, e aqui, numa primeira fase, poderia te desafiar a inserir do mês de fevereiro e março, da fórmula que foi colocada aqui para fevereiro e março. Faça esse exercício, põe o vídeo em pause, vai fazendo esse exercício, tal como também aqui, não, não insira acompanhando o vídeo, vai no Excel, vai preenchendo. E quando concluir, volte ao vídeo para comparar se está conforme aqui ou não. Esse exercício é que eu recomendo a vocês. E aqui também a mesma coisa. Primeiro me desafia aqui. A fórmula que foi inserida aqui, vais adaptar aqui. Se já fizeste, agora podes apagar do mês de fevereiro e março e vamos seguir aqui uma dica muito poderosa. Que é de quê? Vamos lá. Vou dar mais um para vocês verem melhor. Ok. Toda célula do Excel tem no seu canto inferior direito. Deixa aqui dar zoom para vermos melhor. Agora está melhor visível. No canto inferior direito tem um quadradinho. Então, como podem observar aqui, está aqui. Esse quadradinho não está aqui como um efeito. Ele tem muitas funcionalidades. E uma delas vamos ver aqui nesse ligeiro projeto. Não gosto de chamar projeto, é só um ligeiro treinamento. Um projeto mais bem avançado é que vamos explorar melhor essa ferramenta. Ou esse quadradinho, né? Ok, para que serve? Vamos ver a utilidade dele já mesmo aqui neste momento. Vou reduzir um pouquinho o zoom e pronto. Ok, então, uma vez que inserimos aqui a fórmula que trouxe o resultado do mês de janeiro, nós podemos expandir sem a necessidade de inserirmos manualmente no mês de fevereiro, março ou até lá para dezembro, caso chegássemos a ter. E seria bem tedioso fazer isso, né? Felizmente o Excel permite generalizar isso. Tal como eu dizia antes, o Excel, depois de você lhe dar uma instrução, ele padroniza aquilo e depois permite generalizar, ou seja, permite-nos expandir aos demais que também poderiam herdar aquele padrão de fórmula. Então, eu vou clicar aqui e ao apontar aqui no canto inferior
direito. Vejam que quando eu clico aqui, o cursor ganha esse aspecto. Quando eu fico no meio, fica com esse aspecto. Mas quando eu aponto aqui, fica um mais preto. Então, isso nos sinaliza de que sim, selecionamos esse quadradinho e já estaremos prontos para prosseguir com a aproximação. Então, o que que se faz? Aponto aqui, apareceu aqui um mais preto, e em seguida pressiono o botão esquerdo do rato e arrasto. Só largo o botão esquerdo depois de concluído, ao terminar de arrastar. Pronto. Estou na última coluna e posso largar. Está feito. Então, isso aqui. Repetindo como se faz. Desfiz, aponta aqui, pressiona com o botão esquerdo do rato e em seguida arrasta até a última coluna existente. Podes largar o botão esquerdo depois de chegar até a última coluna. Ok, então é isso aqui. E reforçando, se aqui eu de repente colocar a cor vermelha, vou dar Ctrl Z só para entendermos a função desse quadradinho. Que ele tem uma função de herdar todas as propriedades da célula de origem, onde você começa a arrastar. Se eu colocar aqui um fundo, por exemplo, verde, e negritar o resultado, vejam que se eu for aqui, não? E apontar aqui no canto inferior direito e arrastar, vejam o que acontece. Herdou todas as propriedades que estavam apenas nesta célula. Então, o que acontece? Ele herda os padrões da fórmula e também as outras propriedades em que estiverem inseridas aí nesta célula. Então, essa é uma função que tem. Você herda os formatos e os padrões de fórmulas. Ele vai generalizar para os restantes. Então, é isto aqui. Ok, agora vamos para a próxima etapa do nosso vídeo, que está a ser bem longo, provavelmente mais do que esperado, mas vamos acelerar mais um pouco, já está quase a finalizar. Ok, vou aqui nessa coluna, vai nos impulsionar a uma próxima etapa para o ponto de partida para os futuros projetos que vamos fazer. Não vamos assim utilizar com muita efetividade agora, mas lá no futuro vamos nos lembrar disso. É só impulsionar a necessidade de descartar um pouquinho que fizemos aqui. Nesse momento é válido, mas vamos a isso. Ok, vou inserir aqui valores aleatórios. Pronto. Sem me importar com as repetições. Pronto. Então aqui essa sequência de valores. Ok, então aqui o que é que eu vou fazer? Vamos fazer somatório. Seguindo os padrões que fizemos bem há pouco, né? Ok, temos o 5 que está no endereço F2, né? F2, marcou, está certo, mais F3, mais F4, mais F5, já estou cansado porque não estou acostumado, mais F6, mais F7, mais F8. Não sei se repeti algum endereço. Pronto, mas fiquei já cansado. Dando Enter, deu-nos esse resultado. Ok. Até o momento, tá bom, nada mal. Mas agora eu vou fazer uma pergunta absurda. Já imaginaram, seguindo esses padrões, né? Já imaginaram se tivessem 1000 valores? Seguindo esses padrões de fórmula, e claro, nos obrigaria a identificar 1000 endereços. E até aí seria castigo, já não é trabalho. Aí desistiria do Excel, iria preferir fazer cálculos mentais, usar calculadora. Mas felizmente
não precisamos passar por ali, não? Ok, então, sempre quando haver uma larga sequência de células envolvidas em cálculos, ou sobretudo os valores envolvidos, cálculo porque é pelos valores, né? Nós precisamos recorrer ao que chamamos de função, na verdade. Eu gosto de chamar muito isso de fórmula, porque é algo que, baseado ao próprio utilizador, vai fazendo ali, que, usando o seu raciocínio lógico, só para tentar resolver alguma coisa aqui no Excel, que na maioria das vezes tem sido algo muito tedioso, né? Por isso é que ali temos que trabalhar com as funções. Só de lembrar o que estamos a fazer aqui é soma. Então, existe mesmo a função soma. Está aqui na biblioteca do Excel, né? Até está aqui em cima. Muitos usam aqui, mas não recomendo, porque existem outras funções até além dessa, digo, né? Se você se acostumar a gerar a função soma aqui, quando se deparar com outras funções, se acostumando com essa maneira, pode não conseguir lidar com as restantes. Então é bom nos acostumarmos a uma prática que nos permitiria lidar com todas as funções do mesmo jeito. Quando estiver lá a dominar as bases disso, não faria mal apanhar o boolean aqui, não? Um simples clique aqui para gerar os resultados da soma de uma sequência de valores. Não faz mal até, né? Mas enquanto fores iniciante digo, é bom que faça tudo assim manualmente para ganhar aquela capacidade de fazer tudo com propriedade. Pronto, então vamos lá. Sempre começa com sinal de igualdade. Se você não põe o igual, não diga que está a pôr uma fórmula ou função. O Excel não vai perceber. O Excel muda de comportamento ou espera por uma instrução a partir do instante em que colocamos o sinal de igualdade. Se você não colocar o sinal de igualdade, tudo que você inserir, ele poderá encarar como um registro apenas para ser exibido, né? É tipo eu chegar aqui, fazer o quê? Apagar isso e dar Enter. O que é que fiz? Não coloquei fórmula ali. Apenas F12 mais F3 mais F4. Só isso é que o Excel vai perceber. Só isso é um registro a ser exibido, mais nada, não para ser processado e converter em resultado. Então, tudo muda a partir do instante em que você coloca o sinal de igualdade. Os próprios endereços também até ficam coloridos, né? Então, como podes ver agora. E aponta nos mesmos, estão a ver, né? Então, nunca diga que tentaste quando descartaste o sinal de igualdade. Não tentaste coisa nenhuma. Porque quem vai bater o martelo, quem vai julgar tudo é o senhor Excel, não? Não discuta com seres humanos. O Excel é quem determina. Sem sinal de igualdade não passa. Pronto, então vamos pôr o sinal de igualdade. Como a função é soma, e claro, vamos lá. Soma. Posso dar 2 cliques e eu continuo a escrever. Atenção, depois de colocar o nome de uma função, nós devemos abrir parênteses. É claro, abrimos parênteses, nos comprometemos a fechar, é claro. Então, não seria ético não fecharmos parênteses, né? Pronto, então, a partir do instante em que você usa a função soma, já não precisa se preocupar com todos os endereços. Apenas pode escrever ali, vou te dar um espaço, dou alguns segundos para você me dizer, ou não me dizer porque não estarei ali, não? Para apenas você imaginar quais são esses dois. Já pensou? Pronto, se precisar de mais tempo, põe o vídeo em pause e vai imaginando até saber a resposta. Pronto, é o primeiro e o último. Só isso. Onde começa e onde termina. O alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim, não? Ok, qual é o primeiro endereço? O 5 é o primeiro valor, né? Qual é o seu endereço? Está em F2, não? Então ponho aqui F2 e marcou. Sempre observar depois de inserir o endereço.
deves apontar no endereço em que está o valor que você quer envolver nos cálculos. E o primeiro é o 5, é claro. E apontou sim. Ok, isso podemos ler mesmo em português, dizendo assim: olha Excel, soma de F2, onde está o 5, para ou até, que é o 2 pontos. 2 pontos significa para ou até. Soma de F2 para F, vamos ver aqui o 6 tem que endereço, F8, né? Coluna F, que é a mesma coluna, mas na linha 8. Observe quando eu ponho 8, ele já nos ilustra. O que estará demonstrando? Está a demonstrar que todos os valores que estão nesse intervalo farão parte dos cálculos do somatório. Já está nos ilustrantes mesmo de clicarmos em Enter. Ok. Ou mesmo sem fechar os parênteses, ao dar Enter, o Excel vai fechar por meus parênteses. Mas por questões de ética, é claro, vou fechar. Fechei. Porque até é bom que eu feche. Não posso me acostumar com isso de não fechar. Eu estou acostumado mesmo assim a fechar sempre. Pronto, fechei, parênteses, e posso dar Enter. Mas atenção, se eu pusesse o 7, o coitadinho do 6 estaria fora do intervalo, porque eu defini que vai de F2 a F7, ou para F7. Então, é o 8 na verdade. Fecho parênteses, dou Enter e vemos que temos o mesmo resultado. Então é isso aqui. E desse jeito, por mais que esteja envolvido 1000 valores, apenas sempre vou me preocupar com o primeiro e o último. Onde começa e onde termina. É só isso. 2 endereços. Então, poupamos aí o nosso tempo. Então, quando há uma larga sequência de valores envolvidos nos cálculos, sobretudo quando se trata de tabelas que vão crescendo com os registros, vamos ver já em projetos posteriores. Até o projeto que vem a seguir já serve de iniciativa para isso. Mas quando chegamos aí na tabela do relatório geral, que é já o nosso próximo módulo, vai ser sequência do projeto que vou começar logo a seguir. Pronto, então é isto aqui sobre esse, esse exercício. Não chamo de projeto, exercício para familiarização ao Excel. Não? É só para aquecer. Não? Ok, então agora vamos fazer o que? Eu vou aqui alterar o nome da planilha. Isso eu teria dito mais cedo, mas pronto, tanto faz. O importante é sabermos como se faz. Né? Então, como alterar o nome de uma planilha? Tenho duas alternativas. Dar 2 cliques no nome encontrado ou clicar com o botão direito e ir em mudar nome. Atenção que algumas versões podem estar renomear em vez de mudar nome. Posso clicar aqui, mas eu não gosto. Mas vejam que tem várias opções aqui interessantes. A vantagem de clicar no botão direito está aqui. E podes ver outras opções interessantes que pode não ser útil agora, mas lá no futuro. Né? Então observe bem ali as opções existentes, porque podes precisar logo a seguir. Eu vou pôr aqui cor azul. Não é obrigatório, atenção, mas estamos aqui a mostrar como possibilidade. Né? Depois chamamos de orçamento do mês, como é um documento que vai ser utilizado para muitos projetos, então por isso é que vamos nomear aqui as planilhas. Orçamento doméstico. Pode pôr mesmo tudo ligado, mas com as iniciais maiúsculas para facilitar no início de cada palavra. Né? Então aqui podemos notar que começou uma nova palavra. Então deixem ali tudo ligado. Ok, depois podes clicar fora para confirmar a atribuição do nome. Agora, para o projeto a seguir, podemos criar já ou renomear a sua planilha, que vai ser gastos mensais. Pronto, clico fora
E posso mudar a cor, como é de gasto fica vermelho, pronto, já está. Ok, então, aqui na nossa, no nosso módulo, que é o primeiro, temos o quê? Deixa aqui ver. Temos já o projeto do controle dos gastos mensais, que já está aqui, a sua planilha existente, já nomeada. Agora vamos ver como é que protegemos um arquivo do Excel. Ok, isso é muito importante, porque existem ficheiros que nós vamos precisar manter em sigilo. Isso também recomendo já a determinados setores, onde podem tratar de assuntos, e que é claro, com o auxílio aí do Dr. Brito, pode pôr isso em consideração, né? Alguns dados que se calhar colegas de outros setores não poderiam ter acesso, né? Então, então ali seria muito útil saber de alguns métodos de proteção desse arquivo para que no momento de abertura exija alguma senha. Desse jeito, se aquele arquivo calhar em mãos erradas, praticamente vai se tornar inútil, por estar criptografado por senha, né? Ali os utilizadores errados ou não recomendados não terão acesso, né? Então, muito essencial isso. E tem N situações que isso ainda também se torna. E uma observação: os passos que nos permitem proteger um arquivo do Excel são exatamente iguais ao que nos permite proteger o arquivo do Word. Então, podes anotar ali esse espaço, depois adaptar ali ao Word, caso algum dia queiras proteger algum arquivo do Word, para evitar acessos não autorizados. Mas atenção, se esquecer a senha, não terás acesso ao arquivo ou aos dados que te vêm dentro do arquivo. Então, olha lá bem a senha que vais inserir, né? Deve ser aquela que não se torna assim difícil de lembrar. Pronto, então vamos a isso. Ok, então como proteger? Para proteger, vou aqui. O suporte já está aqui bem ao lado. Para proteger, estão aqui também já os passos expostos. É uma questão de ficamos aqui atento ao suporte para quem quiser seguir. Pronto, vamos lá. Primeiro, nos diz que é ir no menu arquivo, aqui no canto superior esquerdo. Está arquivo ou ficheiro. Aqui, arquivo ou ficheiro. Vou fazer rápido, quem quiser acompanhar o suporte. Vamos em ficheiro, para alguns que está arquivo. Informações, para quem usa o Office 2010, nesse momento eu estou a utilizar o Office 2010. Informações já vem pré-selecionado, então torna quase que inútil clicar aqui, porque não gera mudança. E em seguida vamos em proteger livro, que para alguns pode vir pasta de trabalho. E o ícone é comum para todos, o cadeado e chave. Então vamos clicar aqui. Em seguida vamos na segunda opção. Não garanto que todo esteja como segunda opção, mas também tem o ícone do cadeado de chave, que para alguns deve estar criptografado com senha. Na minha versão está encriptar com palavra passe. Se no seu computador tiver em espanhol, pode encontrar cifrar, ao invés de criptografar ou encriptar. Atenção, encriptar e criptografar são palavras sinônimas aqui na informática. Então, por isso é que algumas versões podem encontrar criptografar ao invés de encriptar. Até tem a informação que nos reforça aquilo que queremos fazer, que quando alguém tentar abrir esse arquivo, exigir senha. E aqui na legenda nos diz, nos detalha, exigir uma palavra passe para abrir este livro, pasta de trabalho. Então, clico mesmo aqui e em seguida nos pede a senha. E qual é a senha? A senha também já está aqui. Atenção, será comum para todos. Este aqui. Vou copiar mesmo, Excel 24. A senha que colocamos.
dou OK e reponho Excel 2024. Até vou escrever só o E maiúsculo, 24, aliás, né? Excel 24, dou OK e pronto. Agora a informação que muda, o que é que diz? É necessária uma palavra passe para abrir este livro ou pasta de trabalho. E agora vou fechar. E tenho que salvar sem as alterações, né? Senão anula tudo. Fechei, vamos voltar a abrir para ver se nos pede senha. Ainda está processando. Pronto, tá aqui, está a pedir a senha. Vamos pôr a senha. Se eu errar, o que acontece? Falhou. Então tenho que fechar e voltar a abrir. Quando eu erro a senha, isso que se deve fazer. Está meio pesado, não sei porquê. Se calhar por estar aqui a gravar. Vamos ver, pronto. Dou OK e pronto, está feito. Pronto, deixa aqui ver algo. Aqui embaixo. Ok, a gravação está a decorrer. Pronto. Então, já temos aqui o arquivo aberto. Agora vamos na parte final para criar o cabeçalho do projeto dos gastos mensais, né? Que está bem aqui no módulo, que é já a criação da tabela dos produtos. E aí finalizamos. Pronto, então vamos a isso. Vamos por produtos, depois preços, depois quantidades, abreviado, total e por fim data. Pronto, temos aqui. Ok, depois vamos justificar sobre o porquê que se deixa essa parte daqui no topo. Uma vez que não sabemos, ou é quase que impossível, né? Prever a quantidade, até não é quase, é mesmo impossível, prever a quantidade de produtos que vão estar listados aqui na tabela. Não podemos criar um modelo de tabela assim, estática, não? Tabela estática. Por quê? Bom, senão vai nos obrigar sempre a mexer aí nas bordas e por ali fora para definir ou atualizar o quê? Os limites da tabela, não? Então, é bom que se recorra a um modelo ou padrão de tabela que se adapta à quantidade que vão ser inseridas. Assim, em tempo real, quando acrescento um produto, a tabela cresce. Ponho mais um e sucessivamente. Então, não seria prático nós criarmos uma tabela estática, porque aí estaríamos em constante atualizações das formatações da mesma. Então, não é correto. Então surge a questão, como eu crio essa tabela que vai crescer com base aos registros que vão se acrescentando? Ok, para criar, a primeira coisa que devemos fazer é clicar num dos elementos do cabeçalho, não? São 5, temos aqui produto, preço, quantidade total e data. Porque se eu clicar aqui fora e ir na ferramenta que vai nos permitir criar tal tabela, não vai funcionar. Algumas vezes, que em certas versões funciona, mas não podemos entrar nessas oscilações, temos que ter garantia. Então, deves marcar um dos elementos de forma aleatória do cabeçalho, não precisa selecionar todos, tal como muitos têm feito, basta um o suficiente, o Excel vai detectar. Em seguida, vamos aqui no menu formatar como tabela, está aqui. Esse aqui, formatar como tabela. Basta clicar aqui e automaticamente vai expandir vários modelos de tabela. E aqui o que não recomendo é essa segunda linha, porque as cores estão uniformizadas das linhas. Recomendo essas que têm jogos de cores intercaladas, que facilitam imenso na leitura dos registros, né? Sobretudo quando forem longos. Então esse segundo modelo não é recomendado. Pronto, vou escolher aqui um.
fico com esse. E atenção, depois nos vem essa informação aqui. Vou dar zoom para vermos melhor. Tá aqui. Onde estão os dados para a tabela? Isso já não nos interessa porque ele já marcou por nós. E em seguida, é só para observar. Deixa aqui, fecha essa janela. Só para observarmos aqui. Vejam que nós colocamos com antecedência, digo, os elementos do cabeçalho. Então, se nós não marcamos essa caixa de seleção, ele vai criar novos cabeçalhos. Observem e que ele afastou os produtos para baixo, produtos, preço, quantidade total, data para baixo e criou novos elementos do cabeçalho. E não é correto. Então vou desfazer e voltando a sair. Marcar. Pronto, já está marcado, voltando. Escolho de novo o modelo que eu quero. E pronto, eu preciso informar o Excel que, olha, a minha tabela tem cabeçalho. Ou seja, tenho sempre que marcar isso aqui. Para que não empurre esses para baixo e crie novos elementos do cabeçalho. Ele tem que considerar esses elementos como do cabeçalho, ou seja, o título de cada coluna da tabela. Então, por isso é que eu tenho que notificar o Excel que, olha, Excel, a minha tabela tem cabeçalhos. Então, clico em OK e ele considera. Colocamos com antecedência, então temos que lhe dar a conhecer que, olha, a minha tabela já tem cabeçalho, para não criar novos. Pronto, então é isso aqui. Agora, vamos testar. A pergunta é, será que se eu aumentar o registro, a tabela vai crescer? Só vamos ver quando inserimos o segundo registro. Vamos por aqui, arroz. Então, como tem sido quase sempre o primeiro. Esse é o primeiro. Vamos ver se aqui na linha 5, vejam que a tabela findou aqui, não? Vou pôr aqui, tipo, feijão. O acento, onde encontro que está aqui, feijão. Cresceu, estão a ver, não? Mas se eu pular uma linha, e claro, não cresce, tem que ser abaixo do último registro. Então, vamos por aqui, saldo, dados, pronto, já está. Já sabem, quando a coluna é muito, ou seja, o conteúdo é mais longo que a coluna, é só ir aqui na fronteira entre a coluna em que está o registro e a sua direita, dar 2 cliques e pronto, já foi o ajuste automático. Agora aqui, sim, se quiser esticar mais, não faz mal. Como todos os registros estão a ser vistos, nada mal, mas quando tiver um excesso, é melhor dar 2 cliques para eles fazer um ajuste automático. Pronto, o arroz. Não sei exatamente do preço, mas deixa por aqui 26 mil. Depois o feijão, por exemplo, 1.200. Saldo de dados, vamos por aqui 27 mil. E a quantidade, um saco, feijão 10, saldo de dados, um carregamento. Pronto. Agora, quando chegamos aqui em total, se quiser poder centralizar aqui, não faz mal, é só marcar todos os valores e ir aqui, alinhar ao meio. Não aqui, aliás, é aqui, centralizar, melhor dizendo isso. Pode voltar. Pronto. Agora aqui, total. Aqui no total exige cálculo. Mas antes de inserir uma fórmula ou função aqui no Excel, a primeira coisa que você deve ter em consideração é olhar os valores envolvidos, identificar a operação a ser feita antes mesmo de aplicar as regras do Excel. Deves encarar a tabela como se tivesse desenhado num papel, é ser você mesmo a calcular, porque atenção, ele está à espera de uma instrução vinda do próprio utilizador.
Então é muito essencial que se tenha isso em consideração, que a instrução vem de ti e você deve achar sentido nas coisas. Então por isso é que recomendo que olhes essa tabela como uma tabela que você fez ou desenhou num papel onde é você mesmo a calcular. Então, não precisamos ir na primeira linha, podemos ir no meio. Ok, então vamos olhar aqui, estamos na linha 5, vamos usar como exemplo. E surge a questão, o que que faríamos com os valores do feijão para termos o total? Ou que operação usaríamos? Antes de aplicar as regras do Excel, o que que faríamos com 1210? E claro, a multiplicação, que é dos básicos, não? Preço vezes quantidade. Ali saberemos quanto se gastou, né? Pronto. Então, sempre sinal de igualdade, em primeiro lugar. Quem é o 200? Se eu clicar aqui, vejam o que é que nos traz. Não traz o endereço exato. Identifica a coluna. Então, como eu disse ali atrás, não se acostumem com cliques, porque senão será difícil identificar os endereços exatos. Então, o correto é fazer o quê? Identificar mesmo o seu endereço. 1200 está na coluna B. Em que linha? Estamos na linha 5, né? Então, põe ali o 5. Atenção, pode ser minúsculo, o B. Quando damos Enter, o próprio Excel vai transformar em maiúsculo. Vezes. O vezes em sistemas digitais é o que? É o asterisco. Vezes que é o 10. 1200 vezes 10. O 10 tem que endereço? Está na coluna C e na mesma linha, é claro, né? C5. Coluna C, linha 5. Então, observe quando eu dou um Enter aqui. Uma vez que formatamos como tabela, uma tabela dinâmica, ao dar Enter, ele vai expandir o resultado para os restantes, tá? Como se pode enxergar aqui agora. Então, isso aqui é a vantagem, uma das diversas vantagens de fazermos o que? De formatarmos como tabela, é que tudo fica automatizado e aí dinamiza imenso o nosso trabalho. Ok, agora surge a questão, é uma tabela dinâmica, não? Sim, quer-se sozinha. Então, a pergunta que surge é, se eu acrescentar mais um produto, agora que se colocou a fórmula, será que vai calcular? Vamos lá ver isso. Deixa eu pôr aqui o sal. Depois, não sei exatamente, mas não sei exatamente o preço. Vamos ver, se calhar 300. Sal. Pronto, vou pôr aqui o valor 300. E a quantidade, por exemplo, 2 quilos. Vamos ver. Como é 300, sem nada é zero. Vezes nada é zero. Mas como tem 2, vamos dar Enter e está aqui calculando. Então é isso aqui. Ele calcula. Podemos aumentar N produtos aí. O Excel vai calcular. Então ele aprendeu sim. Até podemos bem pôr no princípio, logo na primeira linha, pôr a fórmula. Isso vamos exercitar na próxima aula e ir mais a fundo a respeito disso. Tem a coluna de data, que também vamos ter que pôr mais tarde, para ter um melhor histórico dos nossos gastos. As datas são muito essenciais, não? Para um melhor controle. Portanto, é isso. E em aulas posteriores vamos tratar dessa parte do topo, porque que ficou assim. E o resto está programado para o próximo módulo. Okay. Entretanto, é isso. O resto é resto. E desejo a você bons exercícios.